Bom, no último vídeo a gente viu uma aplicação interessante de um dos amplificadores operacionais. A gente viu um modelo de circuito equivalente de um amplificador inversor. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ver outro tipo de amplificador, só que não o modelo de circuito equivalente. A gente vai ver um amplificador buffer ou seguidor de tensão. Ele basicamente vai ter esse desenho aqui. Ou seja, a tensão que aparecer na entrada vai aparecer na saída do amplificador. Você vai ter uma realimentação da entrada com a saída. Às vezes a pessoa vai perguntar, mas qual a utilidade se a tensão na entrada é igual à tensão na saída? A função do amplificador é de amplificar o sinal. Bom, nesse exemplo aqui a gente vai ver uma aplicação clara de como seria a vantagem de você usar um amplificador buffer. Bom, aqui eu tenho um desenho de um circuito com uma fonte de sinal, duas resistências de valor igual, e eu tenho uma carga de 3 kΩ conectada em paralelo com essa resistência. E aqui eu tenho o mesmo circuito, só que entre a carga de 3 kΩ e entre esse resistor de 6 kΩ eu coloquei um circuito de um buffer, de um isolador, né? Eu vou calcular aqui para a gente saber a diferença, para a gente ver que tem uma eficiência da tensão que a carga vai chegar na carga aqui, por causa justamente desse camarada aqui. Então, nesse primeiro exemplo aqui, se eu calcular qual vai ser a tensão V1 que vai chegar na carga, considerando uma fonte de sinal VG. Bom, aqui eu tenho duas resistências em paralelo, eu posso associá-las, né? E calcular uma resistência equivalente, que vai ser dada pela regra do produto pela soma, que eu tenho 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, 18 por 9, 2 kΩ, ou seja, eu vou redesenhar o circuito aqui para ficar melhor para enxergar. Eu vou ter a fonte de sinal, aqui eu vou ter uma nova resistência devido a essa resistência de 6K, e aqui vai estar a minha tensão V1 que eu quero, que é a tensão que estaria em cima da carga, já que a tensão na carga, já como aqui está em paralelo, é a mesma tensão que está aqui em cima. Então, eu posso usar a regra do divisor de tensão aqui e encontrar que a tensão V1 vai ser igual a 2K dividido por 6K mais 2K vezes a tensão da fonte, que é VG. Então isso aqui implica que V1 vai ser igual a 2 dividido por 8 VG, que equivale a dizer que V1 vai ser igual a 1/4 de VG. Ou seja, eu tive uma perda considerável do sinal. A tensão que vai chegar aqui na carga vai ser apenas 1/4 da tensão da fonte, 1/4 de VG. Agora vou apagar aqui para não atrapalhar e vou colocar aqui a resposta, que a tensão V1 nesse caso vai ser 1/4 da tensão VG. Agora eu vou calcular nesse circuito utilizando o seguidor de tensão. Bom, primeiramente nós sabemos que num amplificador operacional ideal a gente tem um ganho de malha aberta infinito. E o que quer dizer um ganho de malha aberta infinito? Quer dizer que, eu vou ilustrar aqui rapidamente, que a saída do amplificador operacional é dada por A, que multiplica V2 menos V1. Então eu posso dizer que V2 menos V1 é igual a V0 sobre A, e que A é o ganho de malha aberta. Se esse ganho de malha aberta no amplificador ideal tende ao infinito, então eu vou ter essa expressão equivalente, que V2 menos V1 é igual a V0, que é a saída do amplificador, dividido por infinito. Eu sei que esse resultado vai tender a zero, então eu sei que V2 menos V1 é igual a zero. Ou seja,
eu vou ter a situação do curto-circuito virtual, que V2 é igual a V1, ou seja, a tensão nesse terminal positivo vai ser igual à tensão nesse terminal negativo. Então, se eu estou alimentando esse terminal positivo com essa tensão aqui em cima do resistor de 6 kΩ, essa mesma tensão vai aparecer na saída devido ao campo de malha aberta ser infinito, devido ao que chamamos de curto-circuito virtual. E outra característica também interessante do amplificador operacional é que, no caso ideal, a impedância de entrada é supostamente dada como infinita. Então, não tem corrente circulando na entrada do amplificador. Então, essa corrente aqui é nula. Portanto, a corrente fornecida por essa fonte de sinal, ela não vai se dividir nesse ramo aqui. Como a impedância de entrada aqui é infinita, a corrente vai circular nesse circuito sério. Então, eu simplesmente posso ignorar, já que eu não tenho essa corrente, ignorar essa parte do circuito e calcular a tensão da entrada do amplificador, simplesmente usando o divisor de tensão aqui. Então, eu diria que a entrada, que eu vou chamar aqui de VI, que é a tensão de entrada do amplificador, que é a mesma presente nesse resistor de 6K, vai ser VI igual, dada pelo divisor de tensão, 6K dividido por 6K mais 6K, vezes a fonte de sinal VG. Então, VI vai ser igual a 6 dividido por 12 VG. Ou, em outras palavras, a tensão de entrada do amplificador VI é igual a metade da tensão VG, que é como esperado, um divisor de tensão com duas resistências iguais, a tensão, logicamente, iria se dividir meio a meio em cada resistência. Então, se a entrada é VI, justamente a saída também vai ser VI, devido ao que eu acabei de explicar do ganho de malha aberta infinito e do curto-circuito virtual. Então, se aqui vai estar aparecendo também a mesma tensão VI, logo é a mesma tensão que vai aparecer na carga, ou seja, a tensão V2 também vai ser VG sobre 2. Então, se a gente observar, então, veja bem, aqui nesse caso, a carga enxergou apenas 1/4 da tensão do sinal de entrada. E nesse caso aqui, a carga enxergou a metade da tensão do sinal de entrada, ou seja, é como se existisse apenas esse divisor de tensão, ou seja, independente da carga que eu tiver aqui, ele vai sempre enxergar a tensão dada pelo divisor de tensão. Ou seja, a vantagem de utilizar o amplificador Boffer é essa: você vai ter uma perda no sinal, na carga.